Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynamic Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Só ler rapidamente alguns comentários. Então, o Francis tinha colocado o projeto de robótica que usava o Buzz Expansion, que ele lembra de ter visto. Eu acho que eu ouvi falar disso também. Tinha um alerta no manual pra não usar. Inclusive o Buzz Expansion é mais fácil de você fazer um conectorzinho e encaixar nele. Sabe? Augusto Barpa que eu diga. Oh, yeah. Aí um alerta no manual pra ver usar não o slot frontal com o Buzz traseiro. Era a mesma coisa. Aí foi uma placa de desenvolvimento com o microcontrolador Motorola que é compatível com o Buzz Expansion. Usei algumas vezes para desenvolver firmware, universo paralelo. Caraca. Olha. Essa eu não sabia, Alexandre. Puxa. O Alexandre Lima, sobre a MS-2000, que eu assinei a revista justamente na época que ela fechou. Não recebi nenhum exemplar da revista e acabado de assinar. Perdi todo o dinheiro investido na época. Bem-vindo ao clube. Eu tinha um fator chamado cagaço. Eu não assinava porque eu tinha medo de dar um ruim e perder a assinatura. Então eu preferia comprar na banca. Eu sempre me pergunto assim, o que acontece com a pessoa que leu esse anúncio, anuncia na nossa revista, seja um assinante, o cara que comprou e depois tá descobrindo na edição seguinte que a revista acabou. Cara, e assim, é foda, porque da revista, sei lá, 10 pra 11, a pessoa já sabe que a revista acabou. A MS Micro foi até a 24. Não, eu só inventei 2 números aqui, não foi? Sim, foi até a 24. Mas quando teve a 13, que ela fez aquele intervalo longo, eu pensei, putz, a revista acabou. Não, a 13 é uma revista completamente estranha, porque tem espaços vazios do nada, a diagramação tá estranha, acho que tem número de páginas. Eu me arrependo muito disso. Eu fui assinante da CPU. Que merda, hein? Por 2 edições. Eu dei graças a Deus, literalmente, quando chegou no último número, que foi aquele dos subdiretórios. Porque eu não precisava, eu não ia precisar mais ter que ficar entrando em contato com a editora pra pedir minha revista que não tinha chegado. Só porque você falou da MSX Micro número 13, olha como é que... Olha o meu MSX2 ali. O projeto gráfico mudou. Não, tem uma página em branco. Olha lá, em cima. No espaço em branco, uma dessas páginas. Sim, eu também tenho um Mitsubishi igualzinho a esse. Essa reportagem, não. Aquela reportagem de cima, ela é a reportagem do segundo MSX Micro sobre o MSX2. Tá faltando as propagandas. Olha aqui, ó, o buracão aqui. Não, é a área de propaganda. Sim, mas a parte de tudo, as teclas de função, isso aqui foi usado, essas fotos de arquivo da capa da MSX Micro número 2. Não, o artigo sobre a MSX2 é um artigo requentado daquele artigo do lançamento da MSX2. Os caras, até os erros estão lá. Nem revisado ele foi. Aí, ó, software house favorito do Giovanni. Grande Nemesis. Aí você vê como é que a diagramação estava estranha. Olha o Commodore 64 aí. É um Commodore 64, 64C. Da Nemesis, eu lembro que eu comprei uma vez aquele sistema Gradius. Eu lembro. Comprei, eu era moleque, né? Então eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha. Aí a primeira coisa que eu fui ver lá, o primeiro comando que eu rodei era o comando de formatar. Aí ele foi o disquete e acabou. Meu Deus do céu. Porque o comando faz assim, ó. Falou, era o formatar em alta velocidade. Pensei que ia perguntar, igual o... Meu Deus do céu. Apertei. Pronto, formatado, amigo. Oi? É literalmente né? Aí você olhou e o disquete tava selado. Você teve a mesma sensação que o Steve Wozniak teve quando ele tava fazendo o DOS 3 do Apple II. Ele foi testar a formatação, não, foi fazer um backup, depois formatar o disquete para ele não perder aquele conteúdo que ele estava trabalhando ainda. Ele formatou o disquete errado. O Marco dizendo como era difícil encontrar essa revista em São Paulo na época. Qual delas? A MSX Micro ou a CPU? A CPU era difícil, tudo que canta. E andando com fundo, ele conta que como ele passava as férias na casa do avô, aqui no Rio, ele não comprava em Goiânia. Ele simplesmente vinha pra cá, pegava todas as edições que ele tinha perdido e voltava pra sua terra natal. Carregava ela debaixo do braço. Pra fechar o lance do Expert Plus, foi o Caixano que fez a interface do disco. Lembra que rolava essa história? Não lembro dessa história, não. Ele foi contratado pela Gradiente pra desenvolver a interface
Fast Drive. E que foi um trabalho que ele fez lá na Gradiente, em 2, né? Na São Paulo MSX Summit você pode perguntar pro Futebol Velho. De novo essa história. Provavelmente ele vai vegar, resmungar, reclamar. Não, ele vai contar. Eu lembro dele contando uma vez pra gente, lá em Brasília, ele é o responsável por trazer os joguinhos japoneses, né, de cartucho pra disco fita. Ele copiava uma porrada, fazia a cópia dos cartuchos, e assim, em 15 dias os programas já estavam no Brasil inteiro. E não tinha internet pra ser tão rápido. Mas olha, não sei se era 15 dias, mas tinha uns negócios que andava bem, hein? Eu não sei se era isso aí. Passava pelo Pony Express, sabe? Um cavalinho passando pro outro, mas tinha uns negócios que apareciam do nada. Eu acho que é o seguinte, o cara pegava o busão pra São Paulo, comprava as coisas e voltava pra cidade dele. E alguém de outra cidade mais distante ia pra essa cidade e comprava as coisas. Então, 15 dias tá... que por incrível que pareça, eu acho bem verdadeiro, apesar. Não, eu não consigo entender os caminhos da pirataria daquela época, tá? Mesmo estando lá, as coisas simplesmente apareciam. Eu era sempre o último a saber, mas assim, de repente sempre tinha um amigo que, não, chegou um negócio aqui, não sei o que lá. Quem vendia era um cara, que isso também foi da época, né? As Pirata Houses aí, fortíssimas. Eu morava no primeiro andar do prédio, no segundo andar tinha um cara, o Afonso, vendia essas coisas. Aí ele chegava e falava assim, não, dá uma passadinha aí, toda semana tem coisa nova. Você subia lá e toda semana tinha coisa nova. Era Jundiaí? Não, isso era em Brasília, Taguatinga. Ah, tá. Jundiaí o cara é de trem pra São Paulo fazer coleta de software, né? Era em Taguatinga, então toda semana tinha coisa nova. O cara tava ali também, ele ficava na casa dele, poxa, sei lá. Assim, eu lembro das métricas do Correio pré-Sedex, capital, acho que batia uma semana. Correio, o cara te botava um disquete Correio e não dava. Então, eu tinha um impresso lá, né? Eu trocava programa com um cara na Bahia, Yuri, o nome dele. Inclusive, era policial militar. Isso um pouquinho depois, já 89, 90. Então, eu mandava 2 disquetes, 5/4, num papelão, botava lá, mandava. Levava perto de uma semana pra chegar lá. 15 dias tá tranquilo, pro troço sair de São Paulo e chegar em Manaus. Cara, como é que isso funcionava? Como é que andava rápido desse jeito? Você ainda trocava programa com um amigo. Eu tinha que comprar do Afonso, que era meu amigo. Que amigo que você tinha? Muito amigo, hein? Eu tinha um colega que acho que ele trabalhava na RioSoft. Aí ele vai ter trazer umas coisas interessantes. Tinha um colega de escola, o André, que às vezes pegava. Teve coisa que eu comprei com ele, mas teve coisa no final. Ele não cobrava nada, copiava tudo pra mim. Pô, André, eu vou copiar ele e falar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar pra amigo não. Você é meu amigo, você eu copio. Os outros não, os outros eu cobro. Voltar pra pauta, vamos lá. Depois de falar de pirataria. Após o lançamento, né, cada empresa usou seus slogans estranhos, eu diria. Chegaram os novos experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador. Eu achei alguns aqui, vamos verificar. A Sharp criou o micro que funciona para todo mundo, que eles focavam, que era um computador que todo mundo podia usar, não só o garotinho juvenil. Eu encontrei esse aqui, o Hotbit funciona pra mim, deixa eu só botar ele. Esse aqui. Eu gostei, o Hotbit aquecendo o mercado, gostei, hein? Aqui, o micro que funciona pra todo mundo. E tinha, isso aqui era isso foi uma matéria, não foi uma propaganda, a meia página, e tem uma segunda que eles colocaram. Aí tem o simples assim, era o clipe, o ovo e o Hotbit. Isso, né? Foi depois. Esse do clipe do ovo e do Hotbit foi depois. Gente, tem um normógrafo aí, caramba. Esse, no caso, que eles usavam, foi o que a Sharp usou. A Ingesoft aí, pra ligar do Giovanni. Fabricante de telefone. As calculadoras da Sharp. Eu acho que a Sharp, na primeira MSX Micro, ela só botou... A Gradiente a Gradiente anunciou, tá lá em cima. Pode falar sim, a Gradiente foi aqui, ó. O Expert. Não tem uma cara de anúncio da Apple? Uhum. Eu me lembro dos anúncios da Apple quando eu vejo isso aqui. Cara, tem uma cara de anúncio da Apple, fonte usada, maneira que fizeram. Nossa. Vai pra terceira ou quarta MSX Micro, você vai encontrar o 455. Tá. Outro ponto positivo aí, mais ou menos positivo dos nossos fabricantes. Nenhum deles usou um macaco gigante nas propagandas.
Nenhum deles usou um senhor com cara de cafetão com uma menininha. Ah, o tiozinho da Fujitsu? É. Não, o tiozinho da Fujitsu é padrão pra qualquer propaganda da Fujitsu. Aquele Ray-Banzão. Aquele Ray-Banzão e com a menininha do lado. Aquele papo é esse, amigo. Se não tinha gorila, os slogans eram bons, tá? O mundo é dos experts da série Plus, o slogan é bom, sabe? O micro que funciona pra todo mundo, do Hotbit aqui. A luz do meu computador funciona. Tá, você vê uma propaganda legal, o slogan é legal, mostra as características do micro. Sim. Eu acho que é aquele negócio que a gente falou, em grandes empresas trabalhando. Sim, eles contrataram uma boa agência de publicidade pra poder fazer a propaganda, investiram. Eu tava olhando essa MSX número 4, que é a primeira que fala do MSX2, cara, tem 4 páginas de propaganda da Gradiente. 4 páginas que eu achei, uma olhada. E antes de tudo, deixa eu só adicionar, mais uma pessoa entrou aqui. Desce mais 3 páginas, por favor, aí vamos fazer uma comparação com a propaganda da Microsoft. Daqui a pouco vamos falar dela. Só tem aqui no... Olá, bom dia a todos. Bom dia. Olá, João. Você não tá na 6 não, né? Não, eu tô na 4. 5. E o João presente entre nós, e pra variar, e nascer sem webcam. Minha câmera morreu de vez. A famosa propaganda do ovo, João ainda dizendo, fácil, simples aí. Lápis, clips, papel, um ovo, simples e útil no Hotbit. Nessa aqui já teve mais, fizeram 4 páginas da Gradiente e até agora eu contei 3 páginas da Sharp. Já tava tendo uma variação. Apesar da tal da fake news que falam hoje em dia, que a Sharp não botava o nome dela, olha ali embaixo. Tá aqui, ó, microcontador, Hotbit, Sharp. Esse povo de Zap Zap fica falando maluco isso aí. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso aí, todo mundo ficando velho espalhando fake news. Disprosoft, Rentacom e mais Sharp. E aí, era isso que eu ia falar. A Sharp espalhava as propagandas, ela não botava tudo num bloco só. A Gradiente tinha 2 na primeira, 2 no início e depois teve umas no início da revista. Então, provavelmente, na hora de diagramar, eles reorganizaram para deixar espalhado. Essa era a última capa. Tem um padrão na MSX Micro que geralmente a Gradiente ela anuncia no começo da revista e a Sharp anuncia no final. Olha só, se vocês olharem, tá aqui, ó. Curioso, o pessoal fala, não, mas ela não botava o nome dela. Ela tinha medo. Ela tinha medo. Olha aqui, é pequeno, Sharp tá grande. Ela tinha medo do executivo da Sharp lá no Japão comprar um MSX Micro na banca de jornal lá em Tóquio. Olha só, tô fazendo MSX. Aí o cara vai dizer o quê? Tá aqui, ó. Olha aqui, compatível com a tecnologia MSX, que já está funcionando para milhões de pessoas no mundo inteiro. Tá aqui, ela falando claramente que era MSX. Agora compatível com a tecnologia MSX. Compatível. É um compatível. E aqui, ó, a foto do micro não tem escrito. Acho que depois que eles conseguiram, eles passaram... o logo MSX fica aqui, ó. Talvez o ângulo que eles pegaram o ângulo de propósito pra colocar. Dá zoom aí, caramba. Tá bom, vamos lá. Segura o Ctrl aí e dá o... A pedidos. Não tem nenhum levantadinho, ó. Tem não. Tem não. E curiosidade, o 1.2 não tem slogan. Simplesmente disseram que, isso aqui é preto, é igual o branco e acabou. Vamos seguir adiante. João, só uma coisa. Comentário do Marcos a respeito da sua câmera. Bela desculpa, Fide. Vamos assim, ele pode estar mal vestido ou não vestido nesse momento. A gente não vai ser horrorizado, escandalizado por essa cena. Isso é uma vantagem. Pois é. Falar das propagandas do Expert? Vambora. Já falamos da primeira, o Expert. Certo. O Expert tinha da geração que vai mandar, que era... Da 4 ou 5 em diante. Na 4 acho que eu já vi. Vou pegar 5. Tem aquela das criancinhas, das crianças lá. A gente dá pra geração que vai mandar, saber mandar, a gente passou por ela já. Sim. Você vai falar que é criança, você ofende, sabe, Giovanni? Você não fala pra adolescente que ele é criança. Lembra que eu falo sempre. Isso vale pra qualquer adolescente. O adolescente prefere ser torturado a ser comparado com criança. É verdade. Criança. Não fala das crianças. Não são crianças. Eles não são crianças nem são adultos. Em 20 anos eles vão desejar ser... Werner, em 20 anos eles vão desejar ser chamados de criança. Eu falo sempre que o ser humano tem um conflito com a própria idade. Não tem. Se não tá no começo, não tem. A da geração vai mandar, acho que é a partir da 7. Foi na 7 que a gente viu? Na 7 tem. Lá vamos nós pra verificar. Tá aqui pra geração que vai mandar. Era uma matéria de 2 capas. Vai mandar, saber mandar. Saber mandar o quê, aliás? Não usou, cara. Sabe os outros, pô. Resta saber se não obedecer, né? Posso fazer um parênteses sobre propagandas que vai deixar alguns MSXeiros furiosos? Dependendo do que for, chuta você da PCI. Eu acho as propagandas eu vou pegar da PCI. Muito cara de propaganda expert. Não, ela é a cara da propaganda do Meu Computador Funciona, da Sharp, que ela mostra o perfil dos usuários. É aquela do Amiga 600. E você vai poder pegar, Ricardo, na CPU MSX, eu acho que ela aparece numa das últimas. Ainda com caderno na última. Vai na 37. Não, na 37 tá aquela proposta indecente, troca seu MSX. Tá, só vocês querem que eu pegue essa propaganda agora?
agora? Não, eu vou separar aqui o número exato de passo. Depois a gente vê, senão a gente depois não a gente vai fala ficar da Guerra divagando. Civil, A gente vai ficar divagando. foi declarada na revista. Depois a gente vai ficar divagando. A gente já é muito bom em devagar. Ô Ricardo, depois você bota o tema 8-bit de Vingadores, porque vai rolar Guerra Civil na revista CPU. Tá, então vamos fechar essa daqui. Lembra com a palavra um expert, eu lembro dessa. O mundo é dos experts, que já foi comercial, inclusive tá na televisão. Cláudio Piccolo, se eu não me engano, achou de uma fita de vídeo, digitalizou e botou no YouTube. E inclusive um comentário mais curtido foi da menina que tava lá, hoje uma mulher adulta, que ela aparece no comercial, ela diz, gente, eu tô nesse comercial, sou eu. Cara, muito obrigado por vocês terem achado esse comercial. Eu lembrava que eu participei, mas não tinha cópia. Poxa, muito legal, ficou emocionado. Eu achava que era um sonho. Tudo lá, tá aqui, olha só, gente. E se vocês procurarem no YouTube comercial, eu vou inclusive deixar o link aqui nos comentários. Pô, pena que a Luana Piovani não fez o mesmo quando a gente falou que ela apareceu na propaganda da FM Taos. Luana Piovani? Sim, a propaganda da FM Taos que aparece uma brasileira e a Luana Piovani pequenininha. Ah, na época da sexo. Novinha, quer dizer. Vou deixar 15, só 16 anos. Eu vou deixar só o link. Então, queridos ouvintes, depois vocês pegam, podem olhar aí no VocêTubo, vocês conseguem ver. Só não cliquem agora que é capaz de sair da janela do VocêTubo e voltar aí pra conseguir voltar. Eu vou conseguir aqui rapidinho. Como eu disse, o ponto 12 eles não fizeram nenhuma propaganda especial, só literalmente ressaltaram que era o mesmo Hot Beat, só que na cor preta. E assim já foi o final da vida de MSI dentro da própria Sharp Epcom. Sim. E aí a galera que saiu da Epcom foi fazer o Master System e continuaram em gabinetes pretos. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MS-DOS Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Então, assim, já falamos nos comentários, passamos a compatibilidade, né? Já falou sobre a acentuação, a questão toda da acentuação. Já falamos. A troca dos acentos. Vai lá, filhão, troca os acentos. Mas assim, a gente reclama como é que foi. Hoje em dia a gente olha pra trás, a gente reclama. Não, é muito fácil falar isso, mas pô, você pensa que quem fez isso não pensou direito em como fazer, né? Foi literalmente uma empreitada. Não tinha padrão ainda, né? Não havia uma coisa padronizada, né? Como fazer os acentos. É porque você pensa assim, o pessoal da Sharp pelo menos sentou, o que a gente pode mexer, né? Não, vambora. E tem aquela maluquice de ter trocado o cedilha de posição. Quem fazia isso era a galera da placa de acentuação na tela para Apple II. Sim. Que eles estavam com colchete. Mas, poxa, vem cá, não mexe nessas coisas, por favor. Mas na época tudo era mais estranho. Vamos deixar assim. Ricardo, você tem a propaganda aí do Mundo dos Experts? O vídeo? Não, a propaganda do Mundo dos Experts do orçamento que tem o DD Plus. Cara, isso é fácil.
isso, é só achar a revista que tá tem. Última página da última MSG. Última página da 24. Não, penúltima. Não, no meio, pera. Que é a do Pinguim, né? É do Pinguim. Não, a última página é a da Grafix. É a Grafix. É no meio. Laranja, né? Isso. A única MSG que eu comprei. É no meio. Achei. Inteira. Coloca a visualização de 2 páginas do E20. Tá, peraí, deixa eu. Depois você mostra esse link aí. Que propaganda é essa do Apple que tu botou, Giovanni? Calma. Primeiro nós O temos problema é que de ver. botar. Não vai dar muito certo colocar a página por causa vai ficar uma num lado e outra na outra. Mas eu vou botar mesmo assim. Não, você vai clicar também na opção páginas ímpares à esquerda. Tem uma opção do Não E20 adiantou. que ajusta. Vai ficar estranho mesmo. Não, marca essa opção. Ah, tá bom. Vai ficar. Aqui eu consegui fazer. Ah, consegui. Vamos lá. Mostra ela toda. Aí. Agora mostra a do Apple II. Não, a do Apple II é igualzinha. Era do Apple IIc, né? Agora mostra o Apple II. É quase uma variação sobre o mesmo tema. Disquete espalhado na mesa, o micro, o DD Plus aqui, o drive, a televisão. Mesma cara de comercial do Apple IIc. Não, agora mostra a propaganda. Já que as pessoas fixaram esse vídeo aí. Ah, porra, agora eu vou ter que achar a propaganda. Eu botei o link no nosso chat. Olha o link aqui no chat. Eu sou um só, cara. Não. Enquanto isso, apareceu ali Gruta de Máquina. É o adventure do carinha que fazia vários adventures. Então, a pedidos, agora vocês vão ver, parar aquela tela, vamos adicionar outra tela. Tem que baixar a imagem. Não, peraí, me dá vamos falar de outra. Como vocês podem ver, ouvintes, esse é um programa ensaiado ao vivo, né? Tá. Achei aqui, fazendo na correria. Olha como é que o comercial era. Cara, muito parecido. Temática. Muito! A única diferença é que é um copo de leite e lá um copo de suco de laranja. Inspiração. Então, Giovanni, o copo de suco de laranja é provocativo. Ah, tá. Verdade. Não. É porque assim, ele tem um suco de laranja, tem um misto quente, eu acho, e uma xícara de café. Ih, rapaz, o hamster morreu? Desde que o cara ganhou o computador, o hamster parou de ser alimentado e o peixinho também. Ele morreu? Ué, a gente não gravou, falou da Sierra, a Rebeca Williams jogando, ela quase não largou de cuidar do filho. Não é Rebeca, é Roberta. Roberta. Verdade, eu vivo errando. Ela praticamente não largou do filho, né? Largou o menino só pra ficar jogando. Então, cara. Colossal Cave. Jogando Colossal Cave, hein? Então, ó. E ela pra joga mostrar, de dentro, o hamster tá vivo, ele tá correndo na rodinha. Se ampliar bastante, dá pra ver. Aliás, o mais novo jogo do MC1000, né? Colossal Cave. Ah, é verdade. O hamster não morreu. Só uma coisa, pra vocês compararem, então fixa essa imagem, eu vou trocar pra imagem do comercial. Essa não tem hamster. Essa não tem hamster. Tem algumas diferenças pequenas e estéticas, mas a inspiração é clara. Além do suco de laranja e do misto quente, tem café. Quero café! Os disquetes estão aqui do lado, no outro não tem disquete, claramente vê que uma é inspirada na outra. E tem que mostrar disquete, né? Tá mostrando A do Apple IIc tem disquete? Não, porque o nosso aqui, o do DD Plus, tem que mostrar o disquete. Tem que mostrar, né? Quando ele tem o drive, né? O grande tchan do DD Plus é o drive. Vai ficar sem mostrar, tem que mostrar. O disquete é disquete de 3,5, é moderno. É moderno, tá aí, É impressão minha, toda a biblioteca lê os livros de MSX. Mais ou menos isso. Pelo menos a parte que tá aparente, sim. Ricardo, a propaganda do Apple II tem disquete. Só que assim, eles estão humilhando, que na verdade eles têm as caixas dos programas do lado. Já que as caixas do programa não mostram disquete. Tem que mostrar o disquete. Tem que ter o disquete. É o ponto de venda do negócio, gente. Exatamente. Tem um disquete perto da televisão, né? Do lado da carinha. E se a gente quiser esculhamar um pouquinho que a gente ficou copiando propaganda, a própria Apple copiou uma outra propaganda do Apple II quando ela lançou o MacBook Air, que é aquela dele segurando a máquina. Sim. Se a Apple copiou ela mesma, ela deu direito de todo mundo copiar ela também. Então, acho que a gente falou tudo que a gente falar de acentuação, né? Padrão BRA. Filtro de impressora, que é uma coisa que todo mundo esquece. Os MSX Internacional, o MSX padrão, ele tem um filtro, ele arranca, ele substitui tudo que é acima de 128 e transforma em espaço. Era o filtro padrão da MSX para permitir que você imprimisse impressoras não MSX. O pessoal do Brasil fez um plus a mais. Eles colocaram um filtro para padrão Abicomp, que era a maioria das impressoras nacionais que tinha esse padrão maluco, e o padrão MSX, que era o grande problema do pessoal imprimindo no MSX, era isso, eles não setavam, não desligavam o filtro. Sim. Eu vou fazer uma pergunta de um tópico que já foi, ainda bem que ele foi logo em cima. Vocês falaram de pirataria e eu vou perguntar, a Soft Christian fazia programas e jogos para tudo que é plataforma. Me lembra que tinha TK90,
TK90, tinha de CP400. Você quer dizer, eles pirateavam de tudo que é plataforma, né? Tinha pra MSX também? Eu lembro da software. Eu acho que eles chegaram, mas depois eles sumiram. Teve uma extinção em massa de software house clássica, pré-MSX, é tipo um meteoro. Elas deixaram de existir, algumas sobreviveram, poucas, e novas surgiram. Isso é bem interessante. Foi MSX? Eu acho que foi. Um exemplo, a Micromac. A Micromac, ela era pré-MSX, ela vendia coisa de TK, de CP400. Ela, quando veio a MSX, ela começou a saber fazer isso, depois ela desaparece. Por incrível coincidência, ela ficava no mesmo prédio da Nemesis. E por uma incrível coincidência, a última propaganda deles é a primeira propaganda da Nemesis. Eu acho que a Nemesis assimilou a Micromac. A Micromac não era aquela que ficava... Não era a Newsoft. O subsolo. Ficava num prédio. Não, eu confundi a Micromac com a Newsoft. A Newsoft ficava no edifício na Avenida Nilo Peçanha, no centro. Isso. A Micromac ficava no edifício da Avenida Central. Não, a Micromac ficava na 7 de setembro de 92. Edifício Maçom. Igualzinho. Sim. É o prédio igualzinho a Nemesis. Só que a ciência moderna vendia da Micromac. Eles tinham algum acordo lá, maluco. Tinha, mandava os caras lá pra sair da editoria central, andar 2 quarteirões, pegar as fitas e trazer de volta. Eu me lembro que eles também gravavam coisas na hora. Tinha depois a ciência moderna, na época do MSX, ela começou a fazer os próprios Piratex dela. Não, eles começaram no Coco, porque eu me lembro que eles faziam isso no Coco e eles tinham um Color 64 com um drive que eu pensava que era um Coco original. Quase isso. Se o Juan tivesse aqui, ele ficaria orgulhoso. Mas nós vamos já falar um pouquinho mais de software. Vamos falar de promessa. Antes das promessas, que eu acho que se encaixa nas promessas. Comentou aí que o MSX foi meio que um meteoro, a gente comentou do tamanho da Sharp, da Gradiente, que isso fez diferença. Interessante também, assim, que os 2 MSX que foram lançados aqui, que na realidade, assim, são 4 modelos de cada um, mas são 2 só, vai. É basicamente a mesma coisa 8 vezes. Mas é mesmo. A gente não teve nenhum MSX de baixo custo, aqueles com 16K. Então, quando você fala de MSX, sempre que você falava, era um maquinão. Não teve nenhum Cássio, sabe? Não teve Cássio. Era um maquinão, então também era uma coisa assim, que isso aqui, olha, é uma máquina que vai te dar 64K de RAM, é a máquina que, você tem uma memória separada só pro vídeo, então você vai poder fazer suas coisas. É expansível, porque tem esses 2 cartuchos aqui na frente, e esses 2 podem virar 8. Teclado de verdade. Teclado de verdade. Então, assim, as máquinas MSX que chegaram aqui foram realmente 2 tanques de guerra. Um parecia mais profissional que o outro, mas os 2 estavam bem acima do mercado. Com certeza. A resposta microdigital, tentar resolver o problema do TK90X, foi o TK95, eu achava que ele era de 86. Não, ele só saiu em 87. Pois é, ele é bem temporal. E só mudou o teclado, basicamente. A gente odeia esse teclado. A gente odeia isso, Ricardo. A gente conhece, testamos. Quer dizer, tudo que ele representa. Também, mas esse teclado é ruim, fica cheio de mau contato. Ele já é ruim. Ele já é ruim, fica pior. O teclado não é pra digitar. TK95 foi teclado, gabinete, né, copiado do Commodore Plus 4 e revisão. Um gabinete maior pra chamar a atenção, pra máquina ficar mais grande, como se diz os espanhóis. Um teclado com teclas de verdade e não é bem uma revisão da ROM, eles tinham colocado algumas coisas para facilitar a vida no TK90X. Eles tiraram para poder ficar mais compatível com as coisas de Spectrum. Ah, sim. E se eu não me engano, o 95 é só 48K, né? Não tem versão 16. Não. E a microdigital, deve ter demorado um pouquinho mais para dar essa resposta. Ela tinha outra coisa para ser entregue em 86, se eu não estou enganado. Foi o TK3000. Que também, também é um maquinão. O TK3000 é o maquinão da microdigital. É o mega maquinão. O TK3000, ele não influenciou muito a da decisão da MSX e TK3000, porque o MSX era mais barato, mas ele foi o killer de todos os outros clones de Apple II que tinham no mercado ainda. O cara aproveitou para trocar para Apple IIe e manter os periféricos. Que é o drive, a impressora. Nada. O carro tá mudo ainda. Sai e volta? E se ele sai, cai a live inteira que começou? Tá vendo? A pessoa que foi mostrar o teclado da Cássio, Deus castigou. Nossa. É que a gente fala sempre aqui, que o MSX veio, atropelou, não sei o que lá, mas a gente que tava na época viu. Assim, meu pai, ele tinha um TK90, comprou em 85, 86, alguma coisa assim, e um belo dia, assim que o MSX passou a ter drive, ele trocou pra um Hotbit. O teclado era mais confortável de digitar, né? Essa que era de verdade. E drive era importante. Por mais que os fabricantes que tinham capacidade de fazer drive não se importavam com isso. Fala das promessas, então. Viu? Falei que encaixava com as promessas. Que a Gradiente prometeu, ela anunciou, só que assim, ela
ela só foi botar um drive mesmo em 89. E a Gradiente prometeu, e ela nunca lançou um drive standalone. Quem lançou foi a Sharp no final de 86, começo de 87. Ela lançou pro Natal, mas só chegou no mercado em abril de 87, pelas propagandas. Que era aquela unidade que hoje parece maluca, que a interface ficava na fonte. Embaixo, a interface fica na caixinha, o drive... Mas isso é o desenho do 707 da Spectra Video também. Metade da interface tá na caixinha, metade tá... A da Tecnohead não era assim também, quando eles fizeram? Não, a Tecnohead era aquela cartucho igual da Mega RAM. Ah, tá. Porque acho que teve outra que também mantinha metade da interface na caixa. Eu conheço só esse, a Sharp e a Spectra Video. O lado bom é que você não forçava a sua fonte para alimentar a interface também. Aí vem, chegou a interface, o quê? Foi promessa, finalmente chegou. Você vai falar mais embaixo. Mas chegou o quê? Depois que a Microsoft já tinha feito a dela. Fez aquela meio, não vou dizer burrada, mas ela fez aquele movimento que literalmente distorceu o campo de realidade do MSX. Tem uma outra promessa engraçada que foi o mouse. Tanto a Gradiente quanto a Sharp anunciaram o mouse num evento. O da Gradiente pelas fossas era aquele preto, igual o modelo da Yamaha, e o da Sharp era cinza com botão teclinha cinza escuro, igual o da Yamaha. Eles copiaram não fabricante. Poxa, assim, sinceramente, não tinha nenhum aplicativo que usava mouse. Então, para que eu vou lançar mouse? Quem lançou o mouse foi a Tropic Informática, daqui a pouco aquela coisa estranha. Aquele mouse sem bolinha, mouse de pezinho. Só gostaria de ler. Lançou uma versão desse mouse pro TK90 também? Sim. Eu vou explicar quando a gente falar dele, mais pra baixo. Aliás, ele tá guardado. Eu gostaria de só fazer referência a uma mensagem do Franklin, naquele pífio, né? Dizer que a MSX foram os meteoros da paixão. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Já o Juan não está presente, eu preciso ocupar o posto. O Alexandre, lembrando que o pior projeto foi o TK-85, não ficou legal. O Macaco Agiota tá rindo do Meteoro da Paixão. Eu tô com um mouse aqui da Tropic, com aquele, na verdade, o input digital, aquele mouse que eu tenho vontade, uma coisa. É a mesma coisa. Vontade daí passa, mas eu tenho vontade de fazer, enfiar um mouse dali dentro, um mouse moderno ali dentro. Não faça isso, não faça isso. O meu é só a carcaça, cara, tá sem fio, não funciona. Não é um mouse da Apple. Ou assim, não é um mouse da Apple, mas é só a carcaça. Ele não funciona mais como mouse. Ele já veio com fio partido. Acho que não tem nem nada lá dentro, é só a carcaça. Aí eu falei, acho que tem lá. Coloca um cabo e faz um mouse. Daqui a 10 anos você vai se arrepender. Não sei não. Eu tava mandando enfiar uma coisa que funcionasse um mouse de MSX ali dentro. Não tinha essa vontade. Mas é aquela coisa, vontade daí passa, né? Ele tava aqui na mesa. Espera passar. Não? Ele tava aqui na mesa, mas eu dei uma geral arrumação aqui na bagunça e eu guardei ele em algum lugar. Outra coisa que eles ficaram. Não que ficou na promessa, acabou sendo lançado, que foi o modem. A gente lançou aquele tijolo, literalmente tijolo, que você gastava um slot pra ter o mouse e gastava outro slot com o programa de comunicação. E gravava em cassete, né, as coisas. Mas o TM1 não tinha um slot lá no frontal? Agora é só um acabamento. Não teve um TM1. Eu não sei. Segundo o meu nome falou, os primeiros modelos eram assim. Você tinha um slot, você não gastava o slot. Eles usavam até o band expansion. Porém, os outros modelos não taparam aquilo. Ninguém nunca vai precisar de mais do que 12 slots, né? Fizeram um corte de custo no TM1. Sim. E a Sharp, ela nunca lançou um modem. Acho que ela nunca nem anunciou. Lançou a RS-32. Ela alugava pra Telesp. A Telesp não alugava. Ela vendia, forneceu pra Telesp, que alugava o Hotbit com o modem e esse cartucho pro pessoal acessar videotexto no recesso do celular. Quando os projetos de console de videotexto subiram no telhado e deixaram de existir. Inclusive, teve uma empresa que vocês devem conhecer, que fez o clone brasileiro de ColecoVision, agora tá falando o nome, ela lançou um terminal. A Splice. Ela tinha um terminal de videotexto. Caramba. Inclusive, o terminal era mais a praia dela do que o ColecoVision. Visível olhando ele, né? Visível olhando o Splice. A Splice era uma companhia de telefonia, tá? Era mais praia deles por causa disso, zero de telefonia. Nota-se, porque todo mundo fala que o Splice Vision é raro porque ele já quebrava no lançamento. Se ficou lançando ele na parede, é foda, né? Mas ele falou, o TM1 aqui, era um slot. Então tá parecendo um slot. Depois passaram a botar a tampa. E eles diziam que tinha um serial. Ele tem um DIN 5 de serial. Agora a pinagem não me pergunte. Agora, o legal é o seguinte: o que estarão disponíveis em 1986? Cola monitor, disk driver, impressora gráfica, expansor de sistema, cartucho de 30 colunas, cartucho de 64 KB de RAM. Não lançou lançaram nada disso. Em resumo, lançaram PN disso. Uma vez eu tava participando de uma apresentação, tinha um fornecedor, ele falou, ele tava lá, fornecedor
monitor grande aí, ele tá falando assim, olha, agora vamos mostrar aqui nossos próximos releases, mas lembrem-se, vocês não podem tomar nenhuma decisão baseada em promessas de releases futuros. Ele ia mostrar todas pra gente, mas eu não podia tomar nenhuma decisão baseada naquilo, tá? Se vamos fazer ou não é outra história. A Gradiente fez isso, esqueceu só o aviso. Porque, ó, a gente pode te falar, ó, de verdade, a Sharp levou o MSX mais a sério. Com certeza. Ela levou mais a sério. Ela perdeu no marketing aí. Sim. Ela fez 80 colunas. Do computador. Ela fez o drive, ela lançou 80 colunas, ela lançou expansão de RAM, o cartucho serial. Assim, o foco dela era realmente CPM. Ela não lançou, infelizmente, os controles de slot, porque não caberia, não daria pra colocar toda essa franqueiragem nos 12 slots do Hotbit. Ela lançou tudo que... Ela lançou quase tudo que ela prometeu. Acho que só não foi o mouse, os controles de slot. Isso. Nota do editor. Eu não venho aqui exatamente para defender a Gradiente, mas é bom esclarecer que houve hardware que a Sharp prometeu e não entregou, como um periférico para controle de eletrodomésticos, cujo anúncio foi feito na Feira de Utilidades Domésticas AUD, além, é claro, do mouse e outros. A Gradiente focou em software e educação, contratando a editora Aleph para escrever o programa Lixer Expert e redigir os manuais do Expert. O Lixer Expert apresenta muito melhor as potencialidades do micro do que a fita cassete do Hotbit, e os manuais do Expert são muito melhores, muito mais didáticos que os manuais do Hotbit. Falo isso conhecendo o autor dos manuais do Hotbit. Sim, ele foi um professor que eu tive no ensino médio. Ele me disse que encarou apenas como um trabalho, ainda mais que a paixão dele era o Apple II. Já a editora Aleph fez um trabalho primoroso, que fez muita gente aprender a programar em Basic e vir a admirar o professor Pierre Luiz Piazzi e sua equipe. Logo, a Gradiente falhou nas promessas não cumpridas, mas seguiu por um caminho diferente, que não foi necessariamente pior do que o da Sharp. O Francis disse assim, a Gradiente contabilizava no balanço uma conta chamada expectativa de lucros futuros de produtos que nunca serão lançados. Vai sair. Quando? Não sei. Até que chega uma hora que ela fala, tem uma entrevista em algum momento numa dessas MSX, CPU, nesses micros, que ela fala assim, não, já tem muitos fornecedores de drive no mercado, a gente não precisa mais. Foi, eu falava, mas eu quero um drive da Gradiente. Compra o Microsoft, não, mas eu quero da Gradiente. E a galera metia a mão, porque a diferença de preço do drive da Sharp, que era todo legalizado, homologado pela CEI, comprado com componentes nacionais, projeto bonitinho, e era quase o mesmo preço num drive da DDX, a gente não fazia a menor ideia de onde aquele drive estava vindo, de qual CAD de Cidade Leste. De qual calha da Cidade Leste estava vindo, né? Não necessita la garantia sou eu. Sim, da ubicação do fornecedor da disqueteira. A Gradiente, ela prometeu um monte de coisa e não lançou absolutamente nada. Tudo que ela lançou é o que já estava pronto. As promessas deles eram bom em prometer. Aquele folder que eu mostrei, tá aqui, ó, que você vê a lista das promessas, inclusive com os mockups. Existem uns méritos. O cartão todo coluna da Gradiente, não esse drive que nunca saiu. O expansor de slots, que era até bonitinho. Sim. Parece o da Nels. Modem, provavelmente era baseado no anel. O gravador cassete e aqui embaixo o cartão, o drive 3,5. Esse drive é o drive da Sony. Drive 3,5, muito caro. E tá faltando a caneta ótica, que a gente também mostrou o mockup, que era a caneta ótica que a Sony fez pra eles. E se botar promessa que eles não botaram nesse folheto, que eles prometeram vídeo laser na feira de informática, eu tava lá. Esse era da Spectra Video. Sim, eu estava lá. O funcionário falou, ano que vem sai. Ano que vem. Ano que vem o quê? Aquela feira de informática lá era 87, seria em 88. É o ano que vem. O ano que vem, do ano que vem, do ano que vem. No ano que nós lançarmos, será no ano que vem. Eu lembro de alguém falando, mas eu nunca vi. A Gradiente chegou a lançar um cartão de 80 colunas nessa época. Eu também nunca vi. Eu nunca vi, mas tem gente que diz que viu. Quem lançou efetivamente foi a Microsoft. Isso, mas ela disse que lançou. E lançou também usando o mesmo, aquele Motorola de vídeo. Igual da Spectra Video. Tá. Vulgo CGA. Isso. Quem lançou 80 colunas foi a Microsoft, foi a DDX que copiou da Microsoft e foi a Cybertron no modelo específico era um cartucho de videotape cirandão e tinha um cartão de 80 colunas. Acho que eu nunca achei desse, mas eu acho que também era o 1845. Então quer dizer que o único cartão de 80 colunas com 38 o Francis falou que viu, ó. Opa, tem foto? Tem foto? No stand da Embratel. Não, ele viu. Ele só viu, ó. Ele não fotografou. Numa stand da Embratel numa feira. Beleza, eu também vi no stand da Gradiente Laserdisc. E aí? Poderia ser o da Microsoft. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail,
Não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. É mentira, Té? Verdade! Vamos seguir, gente. Vamos falar de software rapidinho. Esse tem ligação direta com o que vem depois. Assim, outra coisa que esses caras fizeram e que nenhum fabricante antes fazia era apostar em software. Todo mundo muitas copiava, que se exploda. Quem ainda chegou a fazer uma coisa parecida foi a CCE, que chegou a contratar programadores aqui no Brasil para fazer uns programinhas. Até o próprio Divino Leitão estava nesse meio. Ele ia fazer do imposto de renda, só que aí a precisão do Basic e a nossa quantidade de casos decimais das nossas moedas, do nosso dinheiro, não permitiam que ele conseguisse terminar o programa. Mas também a Sharp, né, no caso da Gradiente, ela contratou a SEB, que agora eu esqueci o que significa SEB. Era Centro Educacional Brasileiro de Informática. Eles contrataram, a SEB desenvolveu todo o pacote de software educacional que eles vêm a Gradiente fornecer. Eu vou pegar aqui, é que tá em outro cômodo. A SEB, inclusive, deu a Gradiente o Oscar Júlio Burdi, né? Exatamente. O Oscar veio da SEB e foi pra Gradiente trabalhar no marketing. Eles investiram em software. Eu lembro que o meu primeiro contato do MSX, eu lembro do simulador do 737, baladinho na caixinha da Gradiente, mas também tinha software original. Que é da Microsoft. Eles lançaram a série educacional, basicamente. Não era da Aquasoft, não era da Aquasoft, não, era de outra empresa. Não era da Aquasoft. Da outra software. Mas era feito Microsoft, era Salamander Software, o pessoal falava lá no cara que fez, assim, eu lembro. Era feito em Basic. Quer dizer que tinha Nemesis Software e tinha Salamander Software. É um negócio desse. Você procurar o Boeing 737 Simulator, você vai achar. Você vai ver isso. Esse aqui é a série, a Century. Ela teve 5 cartuchos: 2 de oxítona, 2 de paroxítona, 1 de proparoxítona, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Ele teria mais outros 2 títulos. Seria um para fazer a regra de hiato, isso. E o outro, que é a primeira regra dos hiatos, o sétimo título seria a segunda regra dos hiatos, regra de ditongo e a regra para o uso do trema. Só que assim, a gente tinha removido o trema da acentuação do Expert, então não teria que fazer esse título. Ela manteve sim, ela não deve ter mantido no 1.0. No 1.0 ela arrancou todos os tremas viraram tio. Mas o U não tem tio, não existe U com tio. Na língua portuguesa não, eles colocaram todas as teclas com tio. Ah tá, não, porque eu falei assim, poxa, troca todas com tio e mantém o U com trema, que é a única letra que a gente usa com trema no Brasil. Não, o estagiário não entendeu essa parte. Inclusive esse meu Century tem um manual, que é uma coisa rara de você encontrar. Eles arrancaram a tecla ou eles arrancaram o caractere também? Caractere. Não, a tecla também. No Expert 1.0, que era uma tecla para 4 acentos, aonde ficava o trema, ela virou tio. Ah, porque só tinha crase, circunflexo, agudo e tio. Aí não tinha trema. O trema foi mandado embora. Eles também fizeram a série geológica e zoológica, que é o mesmo programa, tecnicamente. Deixa eu adivinhar. A série Century foi programada pensando no Expert 1.0. Eu não sei, foi programado de acordo com a autoria do Debrando alguma coisa, Debrando Jorge, ou algo parecido, que é um cara que publicou gramática no Brasil. Inclusive é referência até para alguns concursos públicos. Sim, sim. O Cláudio falou alguma coisa desse cidadão esses dias pra mim. Eu acho que ele já falecido, aliás. Falou alguma coisa do Delbrando. E Delbrando André. O Alexandre falou, eu usava muito o Cirandão na antiga Telesp. O modem eu recebi da própria Telesp, não me lembro o fabricante. Usei também o videotexto da Telesp. E o Acentue, esse aqui é o Oxytonas 2. Eu tenho um outro, acho que é o Paroxítona, sei lá. Essa caixinha era bacana, eu gostava da caixinha. Essa caixinha é um padrão, tá? Tem branco e tem transparente. É um troço que é o diferencial o plus a mais da Gradiente. Eu acho que é parte do marketing. Era o plus da Gradiente. A Gradiente começou aquele programa Soft Easy, né? E eu achei ele aqui na peça dos micros, seja lá o que fosse o Soft Easy, às vezes fosse lá. A minha teoria é que o Soft Easy foi um castigo pro David. Você agora vai ficar aí que na frente desse telefone dando ligação de maluco. Porque assim, cara, você tem uma ideia era pra você publicar pela Gradiente. Eu particularmente. Alguém tentou ligar pra esse número? Hoje não. Assim, eu particularmente, eu acho que não gerou muita coisa. Eu só conheço um título que a Gradiente publicou fora da SEB, que é esse aqui, o Fichário Eletrônico, que é de autoria de um cara, infelizmente, em fita... Mostra de novo o Fichário Eletrônico. Fichário Eletrônico é um banco de dados escrito em Basic, publicado em fita cassete, não tem o manual. Foi pro céu.
O cara que escreveu isso aqui, que não tem o nome na caixa, eu não tô lembrando agora, ele era funcionário da Gradiente. Ele foi lá e falou com o David direto. Ô, David. Ele que depois ele deu a ideia e sobrou pro David ficar recebendo ligação. Foram 4 ou 5 meses que saiu essa propaganda. E só pra fazer a diferença, né? Isso aqui era um produto da Gradiente, não da Sharp. Só vocês verem em detalhe, o acabamento da Gradiente fazia uma baita diferença. Volta no anúncio Softease aí. Aqui, achei. É que vocês comentaram aqui, ó, esses softwares aí é tudo em Basic, né? Ele fala, inclusive, você não precisa programar em nada que não seja Basic. Exatamente, ali, ó. O cara de Softease já fala, não, a câmera é muito trampo. Basic é suficiente. Pode ser programado sem que se utilize a linguagem assembly na maioria dos casos. É a maioria dos casos. Qual a maioria dos casos? Todos os casos. Todos os casos. E aquilo que eu comentei anteriormente, esse MSX aqui da Sharp, ele foi colado, é um adesivo colocado depois da gráfica. Eu tenho pena da pessoa que fez isso aqui. Sim. Eu tô com pena do David, velho. Pois é, David deve ter sido... Tô vendo aqui hoje, eu tô com o MSX, aqui, foi só pra ler o anúncio. Um sistema que, apesar de muito recente, já possui um número surpreendente de software em todo o mundo. No Brasil será igual. Afinal, o Expert pode ser programado sem que se utilize a linguagem assembly na maioria dos casos. Sim. Ainda por cima, a Gradiente está convocando as soft houses programas independentes para que entrem em contato. O telefone, o peão que vai atender as ligações. Eu acho que era o telefone da casa do David. Agora a nota mental. Desde onde que o MSX aceitava drive de 8 polegadas? Cara, tecnicamente até se botar na interface e ligar funciona. Eu nunca vi ninguém querer fazer. Mas eu nunca vi ninguém usando drive de polegadas no MSX no Brasil e no exterior. Nem eu. No exterior 5 e o quarto é aqui na Coreia, acho só. Argentina. E na Argentina. E alguns lugares sem grana na Europa. Eu quero só ressaltar o final da propaganda. Expert, a reinvenção do microcomputador. Nossa, mãe. Agora os caras chutaram o pau da barraca. Mas realmente, cara, porque olha, nem todo mundo tinha telefone na época. Aí você tinha que falar com o tal do David. Imagina quanta ideia ruim esse David não escutou. Pois é. De cara ligando do orelhão que tava com ligação direta na rua. Giovanni e João, vamos colocar uma meta. Procurar o David. A gente gravar uma conversa com ele. Ônibus passando. Deve ser o se hoje em dia mais odeia MSX no planeta. Se hoje em dia vira e mexe aparece uma pessoa com ideia de Jerico pra falar de MSX com todo o conhecimento que já teve prévio, imagina na época. Vira e mexe? Isso aí sai toda semana. Tu não soube da última que apareceu nos grupos Zap. Deixa eu contar rapidamente, se me permite um parênteses, caros ouvintes. Então, alguém apareceu mostrar agora, fizeram um port do Doom pro Mega Drive. Só o que acontece? O port roda toda, na verdade, em cima do Everdrive, que é um chipão FPGA, o Everdrive do Mega Drive, que ele emula a arquitetura do 32X. Se não me engano é isso. João, que entende mais do assunto, poderá me corrigir se já falou. Não é qualquer Everdrive, já aviso logo. Se você for comprar aquele Everdrive baratinho no AliExpress ou no Mercado Livre, não tem Doom. Não vai rodar. Tem que ser aquele que vem da Ucrânia, né? Tem que ser aquele do Crits, sei que lá das contas. Então, assim, ele tem que emular o 32X. Aí, fazendo lá, explicaram como feito. Basicamente, o Mega Drive só faz a entrada, controle, ele processa tudo e a saída. Aí já, obviamente, já veio o Neptune daquela empresa da Gamescare? Da Gamescare também roda. Se eu não me engano, acho que é o mesmo core, né? Mas aí já apareceu gente há pouco tempo no grupo de Zap perguntando: o que precisa pra ter um Doom MSX? Aí eu virei pra pessoa e falei Mega Drive com o Everdrive da... Não, porque fizeram um port de brincadeira da MSX a partir de um port de Doom pra uma calculadora da TI. Fizeram, botaram roda no Symbols, não sei o que. Então todo mundo fala: não tem Doom pra MSX. Eu pego, tem, olha aqui. Eu mando isso. Não, mas eu queria um Doom gráfico. Cara, vai rodar no 386. Vai entender que o Doom foi feito no 386 já põe no limite pra rodar o Doom. O 386 já grita alto pra rodar o Doom. Você quer rodar Doom MSX? Eu vou falar uma coisa que vai despertar um pouco de raiva do pessoal ou alegria, dependendo do ponto de vista. O 3DO apanha mais ainda pra rodar o Doom. Aí os caras falam... Não, mas pera, e quem quiser entender por isso, tem vários vídeos da Rebeca Heleman, ela cuidou desse porte. Essa é a Rebeca. Ela cuidou desse porte. Ela sofreu. Ela deve ter dado muito murro na parede. Deve ter xingado muito as pessoas que estavam em torno dela que a amavam. Ela tem 3 ou 4 vídeos sobre essa história de desenvolvimento. Lembre-se, a frase que eu sempre digo: o ser humano tem a incrível capacidade de ter ideias pros outros fazerem. E olha, aí eu falo um negócio muito... Você vê, não lembro qual é o nome daquele joguinho estilo Doom, que é o bonequinho do Nightmare, pessoal. Sim, Tales of Popolon. É muito legal, é muito divertido. Agora é o seguinte, então assim, ele mostrou aí que dá pra fazer umas coisas diferentes. Legal, ótimo, maravilhoso.
maravilhoso. Você acha que dá pra fazer? Faz. Não, eu falei isso com um sujeito há pouco tempo e ele falou assim, não, eu não sei programar, eu só sei dar ideia. Eu falei, o código-fonte desse joguinho de Knight Mania tá disponível, tá? Então, dá pra pegar algumas ideias dali, se quer fazer, sabe? Pensar no caso. Uma outra perguntinha. Uma outra pergunta. A gente passou direto pro sofrimento do David. Falaram da Sharp? Não, né? Não. Então, rapidinho. Assim como a gente contratou a SEB, a Sharp contratou uma empresa chamada BIS Software, que foi que desenvolveu o programa do videotexto. Tá lá na segunda MS Micro. Não, eles só fizeram isso. A Ngesoft, nas propagandas dele que aparecia micro, era sempre o Hotbit. A Sharp contratou a Ngesoft, a Intersoft e a Microideia. A Intersoft fez o programa que vinha da fita cassete e outras coisas. E assim, isso aqui é um troço muito nublado, literalmente. A ideia é que a Sharp vendesse tudo em fita cassete, um monte de programa educacional, programas meio corporativos. E no final, assim, você vê que essas empresas, acho que o acordo foi rompido e a Ngesoft passou a vender separada. Acho que a Microideia também passou a vender separado. Não deu muito futuro. Eles lançaram, foi um lote e depois acabou. A Microideia não deu mais ideia. É o quê? A Microideia fazia aquela revista em fita cassete que anunciava MS Express. Caramba, só uma coisa, vocês falaram, MS Express apareceu na edição número 2. Vocês tinham falado da Soft Easy e eu tô olhando lá justamente a MS Micro número 2 e vou ler pra vocês. Gradiente lança programa de apoio a software houses. Numa disputada reunião, contou com a presença de vários representantes das principais software houses brasileiras realizadas no quartel-general das indústrias Gradiente. Uau! A empresa expôs seus planos de apoio ao desenvolvimento de programa para o Expert XP800. Segundo Eugênio Staub, chairman da companhia, ainda é o chairman da Gradiente, até hoje, vai ser enterrado lá dentro, coitado. A Gradiente espera vender 100 mil micros até dezembro de 1986 e viabilizar a comercialização de 120 programas entre games e aplicativos. O apoio aos produtores de software estará distribuído em 3 níveis distintos: normal, aprovado e promovido. A Gradiente pretende dar uma força especial ao software house que se enquadra nas duas últimas categorias, como o fornecimento de impressos e embalagens a preços subsidiados, comercialização de pontos de venda Gradiente e até mesmo participação em promoções especiais. A iniciativa parece ter dado bons frutos. Com o início de dezembro, antes mesmo do lançamento do Expert, cerca de 1.000 software houses já haviam se realizado da empresa. É esperar pra ver. Primeira questão de falar aí nisso aí. Tinha 1.000 software houses no Brasil nessa época? Nem a pau, Juvenal. Tinha uma software house chamada 1000, no mínimo. Mas vocês falam, quartel-general, a Gradiente já imaginei aquela cena do Star Wars, dos rebeldes, discutindo como é que eles vão atacar a Estrela da Morte. Eu pensei nisso, né? Pois é, cara. Assim, 1000, essa também, do quartel-general da Gradiente, vocês viram a minha cara que eu fiz nesse momento, né? Das indústrias Gradiente. Nossa, mas nenhuma menção ao pobre coitado do David. Nenhuma menção. O David foi o cara que levantou a mão e falou: e quem vai cuidar disso? E foi jogado pela janela? Não, ele foi ele. Não, ele queria ter pulado pela janela. Pra receber ligação de 1000 malucos. Eu fiz um programa aqui, troca a cor da tela. Você precisa ver, fica azul. Mas azul é a cor do concorrente. Eu fiz um programa, vai na fita, tá? O Alexandre que vai estar com a gente. O quartel-general foi absurdo, tá louco? O quartel-general das indústrias Gradiente. Coisas assim. 1000 soft houses, eu pensando, será que tinha 1000 soft houses no Brasil? Bem, a gente pode pegar a Micromundo, que lançava uns catálogos de soft house e contar. Eu acho que não chega em 1000, não. Também não é língua do pé. Mas eu vou mostrar aqui no celular. Agora, se voltar com o Pirata House, talvez chegue em 1000. Eu acho que não chega. Nem com as Pirata House. Tem um detalhe: todos os programas foram desenvolvidos, Ngesoft, Microideia, SEB e companhia. No final, tudo entrou no círculo da pirataria. E já quase depois do lançamento das coisas. Ah, Gradiente e a Sharp entrou? Esse programa aqui, tá, pela Gradiente, que é o Puxado Eletrônico, ele foi lançado alguns meses depois pela Cybertron, nome de banco de dados, assim. Era o mesmo programa, eles só mudaram o nome dos executáveis. Então quem desenvolveu isso aí foi a Cybertron, né? Não, a Cybertron pirateou esse cara. Na cara dura? Na cara dura, mudaram o nome e acabou, vamos que vamos. O que vai acontecer? Vamos processar a gente? Vamos mandar o David vir aqui? Provavelmente. Eles ficaram pensando, provavelmente eles copiaram de algum programa gringo. Não, esse aqui é nacional, ele é todo em Basic, é um banco bem interessante, mas assim, é bem limitado. Só uma coisinha, deixa eu me passar aqui só pra fazer a alegria do João. Ah, sim. João tá até hoje esperando. Ó, mas pelo menos ele disse que vai chegar longe, hein? Tá longe de chegar. Talvez em 87. O funcionário lá tinha que informar errado. Então, rolou essa feira em São Paulo, aí depois rolou a do Rio no ano seguinte, em 87, em maio ou junho. Não, 86. Nessa matéria essa feira de 86. Mas a do Rio... Não, minto. Essa feira foi 23 e 29 de setembro em São Paulo. Sim. A feira foi de São Paulo. A do Rio foi no ano seguinte.
seguinte. Era intercalado, um ano Rio, um ano São Paulo. E não foi em setembro, foi em junho, se não me engano. E era a feira que eu não conseguia entrar porque eu não tinha idade. Meu pai conseguiu credencial por conta de trabalhar na área de informática em Furnas, não deixaram eu entrar, porque eu não tinha idade, tinha que ter 16 anos. Eu tinha o quê? 14? E por que o João entrou? Ricardo, eu também não tinha 16 anos e não fui barrado. Mas era aleatório. Teve feira que eu entrei antes e não me barraram, e teve uma feira que eu entrei. Passei e barraram, não só 16 anos, mas era aleatório. Tinha que ir com um chapéu. Tinha que ter pego falsificado uma barba, alguma coisa do tipo, né? Não, também meu pai falou, vai arrumado, hein? Aí eu fui com camisa polo, fui com calça jeans, fui todo arrumadinho. E chapéu. Embrulhado presente, não. né? Eu fui todo arrumadinho. Aí tu foi de bermuda e chinelo, não te deixaram entrar, tá vendo? Não, eu até que eu fui arrumado, cara. Eu acho que eu fui arrumadinho. Porque acontece, a gente ia de noite, meu pai tava voltando. A gente mora, né? Minha vida toda, morei quase que a vida toda relativamente próximo do Rio Centro. Sim. Aqui no Rio Centro é 5, 6 quilômetros. E detalhe, apesar do nome Rio Centro, ele não fica no centro do Rio, tá, gente? Não, ele Pelo fica... contrário. Ele fica hoje em dia no bairro do Rio Centro. Dentro é conhecido o bairro ali, a região do Rio Centro é próximo ao bairro da Curicica, na grande metrópole de Jacarepaguá. Isso. No Jacarepaguá é meu país. É mesmo? Então, o que acontece? Meu pai tinha vindo do trabalho, falava, se arruma, que vai chegar, a gente vai pra feira. E aí eu, beleza, tava pronto, arrumado, embrulhado pra presente, tudo dia. Ele chegou, vambora. Eu acho que essa eu fui barrado. Não lembro de ter visto esse Pioneer lá. A grande questão é se eles montaram o Pioneer dentro do Expert ou se eles usaram aquele módulo ER-101. Eu acho que foi o módulo. Eu também acho que foi o módulo. Que na prática era outro MSX. Pioneer ali capado, usava pra controlar o Laserdisc. Sim, eu acho que foi o módulo. Mas que negócio, não lembro. O Alexandre passou a mesma situação. Eu tive nessa feira com meu padrinho, que era sargento da Polícia Militar, não era o Peçanha, né? E se fosse o Peçanha, você tinha entrado, não tinha problema. E responsável pelo equipamento eletrônico da Polícia da Capital, mas não pude ficar muito. Algum expositor reclamou. Cara, se fosse o Peçanha, ele teria exposto alguma coisa. Olá a todos, Sargento Tenente Major Peçanha aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que pode ter sido porque eu não tinha barrado. Porque o meu pai, que já é falecido, ele era tenente do Exército. Ele foi de uniforme? Não, mas a carteira de identidade dele é do... Ah, tá. Lembre-se, cara, a gente já acabando de sair do período da ditadura militar, então isso não tinha muito peso. Eu tinha um vizinho... Verdade, eu não me atentei nesse detalhe. É possível. Não, detalhe, eu tinha um vizinho que ele o filho dele, já levava junto pra ver filme, né? Tinha cinema, tananã. Então, assim, saía, ia pra Madureira, ia pra Ramos, o bairro que tinha um cinema no Rio, e eu assistia alguma coisa. Ele nunca pagava. Ele mostrava a carteira da PM e falava, tô acompanhando os garotos aqui, tá? Eu tô acompanhando, não vou ver filme não. Então eu tô acompanhando os garotos aqui, ele entrava, assim, de boa. Meu pai, ele não gostava de fazer isso não. Meu pai gostava de pagar direitinho. Vamos falar de Piratex. Aliás, ele nem deu carteirada, gente. Só pediram o documento e apresentou. Ele mostrou lá e ficaram aqui. Vamos falar de Piratex, né? Assim, eu vou pegar só algumas empresas. Se a gente for falar de todas, a gente não sai daqui hoje. Vamos lá, as maiores aí. Isso aí eu pensei que vocês já tinham falado disso. Aí que eu falei da Soft Christian. Não, eu não peguei nem as maiores, eu peguei só algumas que pontuei, algumas que já existiam na época do MSX e que mudaram um pouco de figura, né? A primeira é a Tropic Informática, ela foi fundada por 2 executivos da Microdigital. Os caras saíram no momento do lançamento do TK90X, lançaram a Tropic. A meta deles, inclusive, era de ser líder do mercado. Eu vou explicar uma coisa, que eu botei o nome da firma, não como ela é também chamada. A ideia era vender TK90X, os caras eram da divisão Microsoft, da Microdigital, mas eles rapidinho já mudaram para MSX. A Tropic, ela vendia fitas com o título Disprosoft, e depois eles criaram uma coisa digital que era que fazia o mouse, tanto do TK quanto o mouse do MSX, que era o mesmo mouse, o mesmo projeto. Mesmo mouse. Eles pensaram que iam ficar ricos vendendo o jogo de TK90. Mas venderam de MSX. Mas de MSX é mais concorrência. Tá, mas mas o Disprosoft vendia bem. E eles não vendiam na lojinha, né? Eles vendiam pra MESB lá, pros magazines. Isso. Galera que vendia, Fotóptica, Léo, Fotomania. Engensoft também. Por algum motivo, na época, a loja de fotografia vendia coisa de computador. Isso era meio padrão, né? Fotografia, eles passaram a vender coisas de eletrônica. Eu lembro do catálogo da Fotóptica que tinha o TK90X e o 95. Sim. E depois do MSX. Eu me lembro que meus 2 primeiros e únicos softwares de fita cassete que eu comprei em loja foi junto com o Expert. Já tava pagando o Expert caríssimo, então não tinha dinheiro pra comprar cartucho. Mas a cassete era bem mais barato. Então, como eu já aproveito o meu gravador cassete do CP400, não ia comprar um gravador cassete, comprou-se 2 fitinhas. Minhas 2 fitas eram da Engensoft. A Engensoft, pode me lembrar, ela era do Rio, não é de São Paulo. Eles eram uma empresa de surgiu para software de engenharia, nome. Segundo o comentário do Gessel, no nosso episódio de Basic,
eles também chegaram a ver, estavam vendendo jogos em Basic que é coisa muito bizarra. Explodir cabeças. E eles assim, também venderam coisa de TK, eles começaram com engenharia, eles depois, por conta da MSI, eles foram pro software educacional, depois eles descambaram pra pirataria, e a última referência que eu tenho da NGSoft foi, acho que em 94, 95, ele tá vendendo aparelho de telefone. Olha aí, diversificado, hein? Bem diversificado a empresa. Mas no final, assim, se expôs engenharia, se expôs educação, eles estavam fazendo pirataria mesmo. E eles chegaram a vender coisa de PC também. Essa Rentacom aqui, ela não durou muito, ou ela mudou de nome. E não tinha no Rio. A Rentacom São Paulo. Rentacom devia ser muito grande e forte em São Paulo, mas eles originalmente, o que eles vendiam? Cartucho de Atari. É daquelas fabricantes de cartucho de joguinho de Atari pirata. Quando saiu o MSX, eles já foram direto também para fitinha de MSX, cartuchinho de MSX, mas aí depois eu não sei o que aconteceu. Vocês querem citar mais alguma? Eu ia citar, só pra ficar organizado, que eu citei lá na frente, vou citar aqui pra ficar organizado. A Soft Christian, que começou fazendo coisa de TK, 85, 90, e CP400. Era eu muito tinha antiga. fita da Soft Christian, e essa eu tinha mais de duas, né? Eu tinha várias fitas da Soft Christian de CP400, parece que eles fizeram MSX, mas por pouco tempo. Eles morreram logo em seguida. E uma que Soft Christian, João, o logo da Soft Christian, ela é muito parecida com o logo da empresa lá fora, acho que americana, inglesa, também era Christian, o cristal aquele do jogo das Valkyrias. O cara pegou, como o nome do cara foi gravado, com aquela foto bonita, e usou como nome da empresa. As capas de jogo de CP400 eram muito parecidas com as da gringa também. Ou seja, até a capa do jogo. Uma empresa que era de CP400 era a Soft New. Em São Paulo. Era tão de CP400 que ela misturava até as imagens de Goku nas propagandas da MSI, daquele tem Go. E vira e mexe, as pessoas falam, eu queria ver esse jogo de MSI tal de Eagle. Não é um jogo de MSI, é um jogo de CP400. Isso, tava ali no meio, né? Tava ali no meio. Eu queria citar uma que era forte em cartucho, inclusive ela fazia cartucho chaveado 2 em 1 e também vendeu fita cassete, que é a Gransoft. Que era aquele cartuchinho, aquela caixa maluca, né? Eles começaram com a caixa de papelão azul, bonitinha, e depois foram para uma embalagem estilo Gradiente. Eu não acho que é estilo Gradiente, não. Era a embalagem da Gradiente. Eu acho que em algum momento a Gradiente se desfez tudo isso aqui. Então, eles compraram e a MPO também comprou. Isso, a MPO também usava esse tipo de caixa. A MPO não só usava esse mesmo tipo de caixa, como o mesmo caixa de cartucho da Gradiente. Só que a etiqueta aquela padrãozona MSX. Eu acho que teve uma xepa em algum momento de 86 a 87, entre a Gradiente vendeu um monte de coisa dos quartéis generais dela, que ela não precisava mais. Fala galera, aqui é o Kaká e você tá ouvindo um podcast da Municipalidade de Retrópolis. E aí, tem jogo?